amigos e amigas, mês de outubro começando e eu quero compartilhar com vocês todas as minhas leituras que foram feitas no mês de setembro. O mês de setembro foi um mês bastante proveitoso para mim. Consegui realizar a minha média, que é de 8 livros por mês. Às vezes eu consigo um pouquinho mais, às vezes vai um pouquinho menos. Eu acho que nesse ano, até agora, só teve um mês que eu consegui 10. Eu gostaria de ter conseguido um pouquinho mais no mês de setembro. E eu acho que daria para ter conseguido, porque eu li esses livros meio que rápido. Porém, o que atrapalhou? Vizinhos. Por que vizinhos? Porque eu gosto de começar uma nova leitura depois que eu gravo a resenha para vocês. Então eu faço, leio o livro, aí eu vou gravar a resenha. Mas, infelizmente, nesse mês, os meus vizinhos atrapalharam muito. Vocês não têm ideia. Esse é um povo aí, ó, sem noção, coloca música alta em qualquer horário. E olha que eu gravo de madrugada na maioria das vezes. Mas foi muito difícil para mim encontrar tempo para gravar, porque toda hora que eu ia gravar, tava lá o musicão do vizinho, enfim. Eu gostaria até de saber, os seus vizinhos têm essa coisa da falta de respeito, de colocar música alta na madrugada, de achar que são os donos da rua e de não deixarem vocês dormirem? Porque comigo isso acontece. Então, é meio que eu tenho até que fazer a minha rotina a partir do horário que o vizinho decide que eu possa dormir por conta de tanto barulho. Desculpa o desabafo. Mas agora vamos falar de coisa boa. Deixa esses vizinhos aí de lado e vamos falar de todas as minhas leituras que eu fiz no mês de setembro. Mês de setembro comecei com o livro que mudou a minha vida, que foi organizado por José Roberto de Castro Neves. Nessa obra nós temos relatos de pessoas que contam qual foi o livro que mais marcou a sua vida. Realmente um livro bem legal de se ler. Acredito que é aquele livro que você deve ler quando está numa ressaca literária, sabe quando você está desanimado com as leituras? Eu penso que essa obra tem o poder de fazer com que você leia com mais gosto, porque aí, mesmo que você não tenha o mesmo gosto da pessoa em questão que está apresentando o livro que mudou a sua vida, mas você percebe o entusiasmo, o carinho, o quanto a leitura ajudou essas pessoas a se superarem, aí você fica totalmente motivado. Depois eu segui por um livro que eu ganhei de parceria da editora Sabão, que é Esse Post Precisou Ser Removido, da Hannah Berwotz. Esse livro aqui, ele é interessante porque ele vai mostrar a questão das redes sociais, como que elas podem ser nocivas, vai falar também de abusos, mas de abusos e relacionamentos tóxicos no ambiente de trabalho. Geralmente, na maioria das vezes, quando falamos de abusos, nós pensamos em relacionamentos com amigos, familiares, especialmente relacionamentos amorosos, mas a gente não pensa muito na questão do trabalho. E aqui esse livro fala muito disso. Outra leitura bastante recomendada. Depois, o terceiro é uma obra que eu amei bastante, que é da Dana Palvoli, A Fugitiva. Essa obra, esse romance hot, foi inspirado no livro Dormindo com o Inimigo, da Julia Roberts. Achei fantástica a história da mulher que, infelizmente, por conta de opressão, ela tem que fugir do marido, mas ela numa cidadezinha pequena ela encontra um grande amor e aí eu não vou falar mais nada. E, é claro, sendo um romance hot,
algumas cenas bem picantes. Depois eu segui com um livro de um autor, que foi um livro que eu recebi de parceria, que é o Marcos Botelho. Foi o segundo livro que eu li dele, e é a obra A Montanha, Luz e Escuridão. Nesse livro nós vamos falar da questão do autismo, tem uma espécie de terror psicológico, enfim, uma obra bem legal para você ler, para você se divertir e também para você pensar nas questões da vida. Depois do livro A Montanha, eu li um e-book do autor brasileiro, o Henry Vaz, que é Solos. Nesse livro do Henry Vaz, Solos, nós temos assim a questão de mulheres sofrendo tortura, violência e um detetive que vai investigar tentando descobrir quem é o criminoso. Então, durante esse processo de investigação, nós vamos percebendo as relações abusivas entre homem e mulher, na maioria das vezes tendo como o homem o abusador. Mas também tem algumas coisinhas aí interessantes para refletir que eu não vou falar para vocês, que eu acho que para vocês descobrirem, vocês devem ler o e-book, né, que já está aqui a capa do lado. E é isso, livro fantástico do Henry Vaz. Uma pena que ainda não tem a versão física, mas é uma obra que eu acho que vale muito a pena. E o estilo dele lembra muito o do Mr. Mercedes do Stephen King. Depois, outra obra fantástica, A Empregada, da Freida McFadden, da editora Arqueiro. Esse livro é sensacional, ele surpreende. Ele é aquele livro que trabalha com a questão de que as aparências enganam. Acredito que essa frase, as aparências enganam, possa ser um tanto batida. Porém, as ações que confirmam que as aparências enganam, até hoje não são tão batidas assim. É incrível como o ser humano consegue ter atitudes inescrupulosas a ponto de parecer bonzinho e não ser nada aquilo que aparenta. E aqui nós vamos ter a história de uma mulher, uma empregada, que é uma ex-condenada que está sob prisão domiciliar. Ela vai trabalhar numa casa de família onde a patroa parece meio louca. E aí vai rolando algumas coisas e a gente tem um mistério. Quem é louco de verdade? Se é a empregada, se é a patroa ou se é o marido da patroa. Depois, segui com Noites Brancas, um livro da literatura russa do Fyodor Dostoiévski. Nossa, consegui falar o nome do cara. Noites Brancas é um romance de um homem que, meio assim, lunático, que vive no mundo da lua, que tem o costume de caminhar pelas ruas, um homem tímido. De repente ele encontra uma mocinha e ele se apaixona por ela e eles passam algumas noites conversando e ele tem esperança de conquistá-la. E se ele conquista ou não, vocês só vão saber se lerem a obra. Depois, finalizando o mês de setembro, eu posso dizer que eu finalizei com chave de ouro. Dessa vez eu li outro livro do autor parceiro Marcos Botelho. Lembre que eu já falei aqui, li A Montanha, que foi o meu segundo livro do Marcos Botelho, e agora com o terceiro, Santo de Barro, que é uma história assim fantástica. Me surpreendeu bastante a forma que ele narra os acontecimentos através de 3 protagonistas diferentes que contam basicamente a mesma história. Mas essas histórias elas se renovam porque cada protagonista tem um ponto de vista e a forma que eles enxergam os fatos dá um ar
bem diferente. Você nem sente que está lendo a mesma história, embora eles falem das mesmas coisas. Realmente, assim, surpreendente. Agora eu vou deixar uma pergunta que eu vou responder primeiro para vocês. Do mês de setembro, qual foi a leitura que mais te impactou? Qual foi a leitura assim que você recomenda, que você poderia dizer assim: olha, você não pode passar a sua vida sem ler essa obra. As outras são boas, aliás, todas aqui foram ótimas, mas eu diria que se tivesse que escolher uma para vocês lerem, seria O Santo de Barro do Marcos Botelho. Realmente gostei muito. Eu achava que ele seria bom, mas eu estava imaginando que talvez eu estava meio na dúvida entre A Empregada e A Fugitiva. Esses dois livros. Um internacional, outro brasileiro, mas no fim das contas, Santo de Barro ganhou assim com uma diferença muito grande. E olha, aquele povo que acha assim que nós, booktubers, mentimos, olha, não tem por que mentir. O que eu ganho a mais divulgando essa obra? A única coisa que eu ganho a mais divulgando essa obra é falar da verdade. E falar da verdade é dizer que vocês vão conceber uma leitura fantástica. Eu tenho certeza que vocês vão ter muita satisfação com esse livro. E é isso. E assim como eu mencionei qual foi a minha leitura mais proveitosa, mais impactante desse mês de setembro, eu gostaria de saber qual foi a leitura de vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!